Essa história é real e foi registrada ao longo de anos por funcionários de um hospital público brasileiro, em relatórios internos, anotações de plantão e depoimentos informais. O prédio foi inaugurado no final da década de 1970, em uma região que na época ainda era afastada do centro da cidade. Desde o início, o hospital era conhecido por ser silencioso demais durante a madrugada. Corredores longos, iluminação fraca e quartos que pareciam sempre mais frios do que o restante do prédio. Por muitos anos, nada fora do comum foi oficialmente registrado. Mortes, emergências e cirurgias faziam parte da rotina. Até que um detalhe específico começou a se repetir de forma impossível de ignorar. No terceiro andar, ala B, existia um quarto que quase nunca era utilizado. No papel, ele existia normalmente. Na prática, enfermeiros evitavam passar muito tempo em frente àquela porta. O número era 312. Os funcionários mais antigos diziam apenas que aquele quarto dava problema, mas ninguém sabia explicar exatamente o motivo. No começo, isso era tratado como superstição de plantão noturno. O primeiro registro formal aconteceu em 2006. Uma enfermeira recém-contratada tentou liberar o quarto no sistema para receber um paciente transferido da UTI. O sistema indicava que o quarto estava ocupado. Ela conferiu pessoalmente. O quarto estava vazio, cama arrumada, sem paciente, sem acompanhante, sem prontuário físico. O setor administrativo foi acionado e confirmou que não havia ninguém internado ali. Mesmo assim, o sistema se recusava a liberar o leito. Só após uma autorização manual, feita por um supervisor, o quarto foi liberado à força no sistema. O paciente foi transferido naquela mesma noite. Horas depois, ainda durante o plantão, o quadro clínico dele piorou de forma abrupta. Ele morreu antes do amanhecer. A causa oficial foi agravamento súbito, algo que isoladamente não chamaria a atenção. O problema surgiu quando, após a retirada do corpo, o quarto voltou a aparecer como ocupado no sistema, mesmo estando vazio novamente. Esse padrão começou a se repetir ao longo dos anos seguintes. Sempre que o quarto 312 era liberado manualmente, o paciente transferido para lá apresentava piora rápida e inesperada. Às vezes em poucas horas, às vezes ainda no mesmo plantão. Em alguns casos, o paciente nem chegava a amanhecer vivo. Não havia ligação clínica clara entre os casos, diagnósticos diferentes, idades diferentes, históricos diferentes. A única coisa em comum era o quarto. Em 2008, um enfermeiro do turno da madrugada decidiu observar com mais atenção. Ele percebeu que nos dias em que o sistema marcava o quarto como ocupado sem ninguém lá dentro, um monitor de sinais vitais da ala B ligava sozinho durante a madrugada. Sempre o mesmo monitor, sempre no mesmo horário, entre 2h10 e 2h30 da manhã. No início pensaram em falha elétrica, o hospital era antigo, mas o detalhe não fazia sentido. O monitor mostrava batimentos cardíacos normais, estáveis, como se alguém estivesse descansando. Quando a equipe entrava no quarto, a cama estava vazia, mas apresentava um leve afundamento, como se ainda houvesse peso sobre ela. Com o tempo, os funcionários começaram a evitar aquele quarto. Em 2010, uma técnica de enfermagem pediu transferência de setor, após relatar que sentiu alguém respirar muito próximo ao ouvido quando ajustava equipamentos em outro leito da ala. Ela afirmou que não havia ninguém atrás dela. O relato nunca foi formalizado, mas ficou conhecido entre a equipe. A direção tentou resolver o problema de forma prática. O número do quarto foi alterado. O 312 passou a ser chamado 307A. Nada mudou. O sistema continuava registrando ocupação sem paciente. O monitor continuava ligando sozinho. O horário continuava o mesmo. Em 2012, decidiram desativar o quarto oficialmente. A cama foi retirada, o calção descartado e o monitor desligado da tomada. A porta permaneceu fechada. Mesmo assim, relatórios da madrugada começaram a registrar ocorrências estranhas. Barulho de passos no corredor sem ninguém identificado, sensação constante de presença ao passar em frente ao antigo quarto, temperatura anormalmente baixa naquele trecho específico do andar. Nenhum desses relatos gerou investigação formal. O episódio mais perturbador ocorreu em 2014, durante uma auditoria interna no sistema hospitalar.
Um técnico de TI acessava registros antigos quando decidiu puxar o histórico completo do quarto. Ele percebeu algo que ninguém havia notado antes. Durante mais de 11 anos, o quarto constava como ocupado por períodos contínuos que variavam entre 6 e 14 horas. Sempre sem nome de paciente, sem CPF, sem prontuário físico. Apenas um campo estava preenchido, o horário de entrada, sempre entre 2h10 e 2h30 da manhã. Nunca havia horário de saída. Intrigado, o técnico cruzou essas datas com os registros de óbito do hospital. O padrão foi imediato. Em praticamente todos os dias em que o quarto aparecia ocupado no sistema sem paciente, alguém morria na ala B antes do fim do plantão. Nem sempre no quarto, mas sempre no mesmo andar. A descoberta chegou à diretoria, que decidiu bloquear definitivamente o quarto nos sistemas novos. Digitalmente, ele deixaria de existir. Fisicamente, a porta foi lacrada com parafusos e solda. Um aviso de área técnica foi colocado. O corredor seguiu normalmente. Durante alguns anos, nada mais foi registrado oficialmente. Até 2017. Durante uma queda de energia, o hospital entrou em modo de emergência. Sistemas antigos foram reativados temporariamente. Luzes de backup acenderam, monitores desligaram, e apenas um monitor voltou a ligar sozinho, na ala B, marcando batimentos cardíacos normais, estáveis, como se alguém estivesse descansando. Quando a equipe entrava no quarto, a cama estava vazia, mas apresentava um leve afundamento, como se ainda houvesse peso sobre ela. Naquela mesma manhã, 3 óbitos foram registrados no mesmo andar, sem qualquer relação clínica entre si. O caso nunca foi investigado oficialmente. Não houve boletim policial, não houve laudo público. O quarto hoje é apenas mais uma parede no corredor, sem número, sem placa, mas ex-funcionários afirmam que na madrugada ainda é possível ouvir o som distante de um monitor cardíaco marcando o ritmo exatamente naquele trecho. E segundo backups antigos do sistema, mesmo sem existir fisicamente, o quarto continua aparecendo como ocupado.